Olá, bem-vindos a mais um Nacional Talks. Estou aqui com o Leandro Sender novamente para discutirmos algo novo a partir de uma decisão do STJ, nova cobrança, agora a cobrança legal, a cobrança que efetivamente está autorizada a ser feita nos condomínios em relação ao consumo de água. Leandro, por favor, para quem não te conhece ainda, quem é você? Vamos começar primeiro apresentando esse nosso advogado que vai melhorar bastante aqui o nosso entendimento sobre o STJ, essa nova decisão de água hoje. Olá a todos. Queria agradecer mais uma vez, faço questão sempre de agradecer o convite. É um prazer dividir a mesa aqui, dividir o microfone com você. Igualmente. E quem eu sou? Me chamo Leandro Sender, sou advogado, sou especialista em Direito Imobiliário e Condominial. Atualmente sou presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA, Associação Brasileira dos Advogados, ABA do Rio de Janeiro, municipal. E a gente lançou um livro recente também, bem bacana, sobre inadimplência condominial. O livro teve boa repercussão. Então, verdade. Então estamos num momento bem legal e agora vamos debater um novo velho tema, né? Vamos dizer assim, que é uma decisão nova sobre um tema já muito antigo e que mudou muita coisa. E diria que, infelizmente, para os condomínios. Com certeza, né, Leandro? A gente estava conversando aqui, deu até uma entrevista para a FM o dia ontem sobre esse assunto. Eu acho que eu vou participar da mesma entrevista também que eu mandei também. Olha só. Mas a gente participei da entrevista, estava falando, e eu que fiz questão e faço questão de reforçar. É uma decisão super injusta para os condomínios. É uma tese de que ganhou, que é a mais injusta, na minha opinião. É algo que independe do consumo hoje em dia. E é um tema que tem que ser discutido, principalmente porque, infelizmente, as contas... O que vai acontecer é que as contas de água não vão ser reduzidas, né? Porque a maioria dos condomínios, né, grande parte dos condomínios, já tem a sua conta de água cobrada de forma injusta. Então, talvez se a gente tivesse um valor X e aumentasse, iria causar uma grande repercussão entre todos, e isso seria, eu acho que talvez pressionaria o juiz ou coisa do tipo. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem que... Esse movimento que a gente tem feito é muito importante. É importante a gente falar sobre isso, porque as contas não vão reduzir, vão se manter nessa fase injusta. A gente trouxe alguns exemplos aqui hoje para poder falar sobre isso, mas eu acho muito fundamental que a gente fale realmente sobre isso, que a gente tente fazer alguma pressão, porque não tem explicação na minha visão essa cobrança desse tipo, né? E aí vamos falar então, Leandro, um pouco sobre como funciona essa tarifação de água, como funciona hoje essas tarifas, né? Explicar para quem está ouvindo a gente como funciona esse consumo de água, né? É claro que o nosso foco aqui vai ser condomínio, a gente vai falar, mas é algo que de uma forma mais abrangente, serve a todos todos aqueles que consomem água, né? Água é um recurso básico, que é um recurso, é um dos itens previstos por diversas organizações e preservados em diversos direitos que dentro dos nossos instrumentos legais aqui do Brasil. Essa é uma decisão nacional, importante dizer, não afeta só os condomínios do Rio de Janeiro. E a água, ela pública, nasce lá da fonte de água, e muitos deles talvez sejam privados, vão engarrafar, vão trazer para cá, mas essa distribuição ela sempre foi feita pelo Estado, né? E até hoje ela é feita pelo Estado, só que quem efetivamente leva a água para a gente são as concessionárias, né? O Estado deu o direito, ou cedeu por um breve período de tempo o direito, depois o Leandro vai falar com mais propriedade, mas cedeu para que se fizesse esse tipo de distribuição e se cobrasse, então, essas tarifas, e as tarifas são sempre determinadas pelo poder público, né? E as concessionárias vinham há um tempo, né, cobrando essas tarifas, utilizando métodos diferentes que passaram a ser contestados na justiça. É mais ou menos esse o panorama até que a gente chega nas primeiras decisões, né, Leandro? É isso. Então vamos traçar aqui um contexto histórico para contextualizar quem estiver nos ouvindo. E aí a gente tem que ir lá para trás, lá para os inícios dos anos 2000. Como é que funcionava? O que estava acontecendo naquele período?
as concessionárias passaram a cobrar uma tarifa mínima por unidade, lá atrás. Então eles pegavam um valor mínimo, aquele que eles estabelecem como um consumo mínimo por unidade, por economia, como é chamado, e cobravam essa tarifa mínima por cada uma das unidades. E aí tivemos uma enxurrada de processos, milhares de processos no cenário nacional, e em 2010, 14 anos atrás, veio uma decisão do STJ para traçar um posicionamento, uma consolidação do tema com relação a esse tema em cenário nacional. Qual foi a decisão? É a seguinte, tema 414 do STJ. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. E eu acho só interessante, Leandro, pontuar uma coisa, que o consumo mínimo é uma tarifa multiplicada pelo número de unidades. Exatamente. E depende do consumo. Né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente na nossa conversa hoje. Né? É isso. Isso foi considerado ilegal em 2010 pelo STJ. Exatamente. Aí ele continua. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios, em que o consumo total de água é medido por hidrômetro único, deve se dar pelo consumo real aferido. Então, como é que funcionava? Como é que os condomínios, né, em sua grande maioria, os antigos, né, principalmente, a grande maioria dos condomínios aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio, são? Eles têm um único hidrômetro, e aí se contabiliza toda a água daquele condomínio nesse único hidrômetro. Então, o que as concessionárias começaram a fazer? Como só tinha esse único hidrômetro, ela pegava o número de economias. Quantas unidades tem? 100 unidades. Qual é a tarifa mínima? X reais. Então, esse hidrômetro ele está sendo utilizado por quantas pessoas, né? Por quantas unidades? É isso. Né? Como exatamente. Se fosse isso, né, Leandro? Exatamente. Quantas unidades utilizam esse mesmo hidrômetro? São 100 unidades. Pega esse valor mínimo, multiplica por 100 e cobrava isso do condomínio. E aí veio a decisão do STJ em 2010 e declarou, isso é ilegal. E a segunda parte da decisão é, a cobrança pelo fornecimento de água quando tiver só um hidrômetro tem que ser pelo consumo real aferido. Perfeita decisão. Forma justa. Perfeita decisão. Vamos cobrar pelo que está sendo consumido efetivamente. E é interessante até, Leandro, a gente trazer esse ponto do porquê o hidrômetro único, né? Muitos dos condomínios, né, trazendo para a nossa realidade condominial, muitos dos condomínios eles não têm capacidade de colocar hidrômetros individuais para cada unidade. Exatamente. Em muitos momentos, inclusive, a própria concessionária coloca que isso é impossível, que colocar esse hidrômetro individualizado por unidade pode provocar fraude ou coisas do tipo. E quando você tem um CNPJ, um condomínio, fica muito mais fácil você cobrar também, de você regular, fica mais fácil para a concessionária e ela cria, de fato, dificuldades para poder individualizar os hidrômetros. Tanto é que até em condomínios recém-entregues, a gente fez uma implantação de um condomínio tem uma semana. O condomínio ele é entregue com um hidrômetro único, e com medidores individuais, que às vezes a gente coloca, né? Às vezes alguns síndicos falam, ou então os moradores entendem que são hidrômetros individualizados. Não são hidrômetros individualizados, porque o hidrômetro mesmo, ele é fornecido pela concessionária, ele é aquele relógio, é da concessionária. Então é a concessionária que instala, é a concessionária que é responsável por ele, né? Muitas das vezes fica do lado de dentro, até para poder cortar, tem uma certa dificuldade, etc., né? Mas porque você fica ali dentro do condomínio, mas é da concessionária, você tem decisões, você tem que abrir, etc. Mas o hidrômetro ele é da concessionária. O que a concessionária instala é o hidrômetro único lá na unidade. E aí o condomínio depois coloca medidores para cada unidade. E aí você contrata uma empresa, um terceiro nessa história, uma empresa especializada em fazer leitura desses medidores individuais, e aí se faz um rateio pelo consumo dentro do condomínio. Então a gente está falando aqui da parte condomínio para fora. E aí dentro do condomínio você tem esses medidores, então cada um... essa unidade consumiu 10%, aquela 5%, a outra 7%. Você faz o rateio de acordo com aquele consumo dentro do seu condomínio através de medidores individuais. Então isso é muito importante ficar claro também, porque a grande maioria dos condomínios, inclusive os condomínios novos, são entregues com hidrômetro único. Aqui, um hidrômetro é fornecido somente pela concessionária. E dentro do condomínio se instala N medidores, que são os medidores para cada unidade, são medidores individuais, para poder ver quanto
quanto cada unidade efetivamente consumiu. Isso é importante que você mencionou, porque muita gente pergunta, então por que eu não coloco um hidrômetro individualizado por unidade? Resolve o problema. E realmente parece que é simples assim. Mas não é. Está lá, pega, instala ali e resolve o problema. Mas a situação não é essa. Para você fazer uma instalação, e aí não vou nem entrar em questões administrativas com relação à concessionária, mas o custo para você conseguir fazer a instalação de hidrômetro individualizado por unidade é muito alto. E a obra, e muitas vezes, é complexa também. Nos condomínios antigos, muitas vezes sequer tem essa possibilidade pela construção em si. Porque você tem canos específicos, essa saída ela tem que ser controlada pela concessionária do início do condomínio até a unidade. Então, você tem dificuldades muito grandes, né? Quando se instala os medidores individuais, que não é uma coisa fácil de ser instalado também, mas é mais simples, porque é algo interno do condomínio. Não tem esse ente externo, essas determinações. Né? Então, é importante ser colocado isso. A grande maioria dos condomínios, assim, eu acho que todo esse tempo, todos os condomínios, eu já tive experiência direta com milhares de condomínios aqui no Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. Todos esses condomínios de que eu visitei, eu sinceramente só me lembro de um que efetivamente tinham hidrômetros individualizados. Sabe o que é curioso? Que todas essas ações que culminaram nessas demandas perante a STJ, elas são movidas primordialmente Rio de Janeiro. Essa é uma postura que tem no Rio de Janeiro, e não no redor do Brasil. Então, às vezes, por uma questão do Rio de Janeiro, agora se gerou uma posição consolidada no Brasil inteiro. Mas era uma coisa que era regional, era Rio de Janeiro. É até interessante dizer isso, né? Porque a jurisprudência para que não se deveria cobrar um mínimo, mas pelo consumo, nos tribunais de menor grau, já vinha consolidada há anos. E aí chegou no STJ em 2010, quando se consolidou essa posição lá atrás, de que o mínimo era ilegal e deveria se cobrar pelo consumo, pelo efetivamente consumido. Né? E são diversas ações que vão entrando no judiciário até que o STJ, perdão, que é a corte que define o mérito, né? A última corte... Para a legislação federal é a última instância. É a última instância da legislação federal. Vai definir, depois o STF vai definir questões constitucionais somente, né? E ele pegou uma dessas ações, que se chama destaque, certo? Você destacou uma... É isso. É um recurso repetitivo. É um recurso que é recebido em caráter repetitivo. Tá? Como é que funciona? Só para explicar. Até uma questão agora processual. Acho importante. Né? Todo mundo entrou com ações, repetidamente foram todos eles recorrendo e foram chegando todas essas ações no STJ. Né? Exatamente. Como é que funciona? Quando tem uma série de demandas de um mesmo assunto sendo julgados por diversos tribunais ao redor do Estado e também no próprio STJ, para evitar decisões conflitantes, porque muitas vezes acontece, um tribunal julga A, um julga B, um julga C, no STJ uma turma julga A, outra julga B. O que eles fazem? Eles recebem algum recurso nesse formato de repetitivo, recebem como repetitivo, tendo em vista a repetição de demandas, eles afetam e eles suspendem todas as ações em curso no Brasil inteiro. Então, todos os processos que têm essa mesma natureza, esse mesmo pedido, ficam suspensos, até que o STJ defina qual é a tese. Quando eles definirem a tese, essa tese vai ser obrigatoriamente aplicada em todos os tribunais do Brasil. Essa é a premissa, para pacificar o entendimento. Concorde ou não concorde, pacifica. E o caso que foi julgado, no caso exemplo, no condomínio que foi pegado, foi inclusive do Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro. Que eu queria chamar a atenção. Pois é, então assim, e isso vale para todo mundo. Então, você teve 2000 essa jurisprudência, tem uma primeira decisão do STJ lá atrás, 2010, que afetou todo mundo, e de lá para cá, você teve as concessionárias cobrando tarifas mínimas, cobrando por médias, os condomínios voltando na justiça, até que esse tema, de novo, entrou em discussão, né? E aí a gente tem uma nova decisão. Então, vamos lá. Só antes de falar da nova decisão, só para chegar como chegou aqui. Claro. E aí teve essa decisão, que no final fala que tem que se consumir pelo consumo, tem que se cobrar pelo consumo real aferido. Perfeita decisão. A decisão de 2010. Você analisa, olha, perfeito, vou pagar por quanto eu consumir. Mas o que começou a ser feito? Tudo tem um jeitinho, né? As concessionárias começaram a considerar o condomínio como uma única condomia,
uma única economia, como se fosse uma única unidade, o condomínio inteiro, às vezes um condomínio de 200, 300 unidades, eles consideram como uma única economia, uma única unidade e cobram um valor único. E aí o problema qual é quando eles consideram uma única economia? A faixa de consumo vai lá para cima, porque existe uma coisa chamada tarifa progressiva. Importante, talvez a gente até mostrar isso, né, que a gente trouxe aqui, Leandro. Isso. Que aqui, vou dar um exemplo que eu peguei na Águas do Rio, vale para o Rio de Janeiro. Eu tenho as faixas de consumo e as tarifas por faixa de consumo, e ela é dividida entre área A e área B, que é basicamente 2 áreas da cidade. Mas eu vou pegar em destaque aqui o residencial da área A. Você tem uma tarifa 1 e a tarifa 2, e aí é o seguinte: a tarifa 1 é para aqueles que consumiram até 15 metros cúbicos, em média. Isso. Né? Até 15 metros por cúbicos. Unidade. E aí eles pagam R$ 5,38. Depois, se você passou de 15 metros cúbicos por unidade, de média de consumo de 15 metros cúbicos, você vai passar a pagar uma tarifa progressiva. Então, os primeiros 15 metros cúbicos, você parte de 5,38 para 6,16. E o restante, vamos supor que você consumiu 20 metros cúbicos na sua casa, sua residência, que tem uma economia só. Você vai pegar 15 metros cúbicos e vai tarifar por 6,16. E os 5 restantes você vai tarifar pela alíquota seguinte, ali pela tarifa seguinte, que é R$ 13,57. Importante dizer que a tarifa aqui de água, ela vale tanto para água quanto para esgoto. Então, você multiplica ali, você cai em cada consumo, chega num valor, e depois você multiplica por 2, você paga o mesmo valor por água e esgoto. E a lógica da água é aquela água que entra, você usa, né? Então, a disponibilização de toda essa água limpa para a sua casa. E o esgoto é porque você vai utilizar de novo o canal da concessionária, o canal público, para poder depositar aquela água suja, que depois vai ser tratada. Então, ele é cobrado assim, né? E uma coisa que é muito importante falar é que essa forma de cobrança é perfeita. A ideia é você evitar desperdício. Quanto mais você consumir, mais caro você vai pagar. Isso então, vamos economizar água para pagar menos água. Isso é fundamental. Perfeito. Na economia, é aquela regra simples e básica da economia de que pessoas reagem a incentivo, para bem ou para mal. Exatamente. Né? Então, assim, se eu quiser lavar meu carro de qualquer jeito, etc., e consumir muitos metros cúbicos, eu vou partir de uma tarifa de R$ 5,38 até R$ 49,00 por metro cúbico. Né? Então, se eu desperdiçar muita água, eu vou ter uma conta que, em vez de minha conta de água vir R$100, ela vai vir R$1.500. Né? Então, é completamente entendível, racional, você cobrar de forma progressiva para poder evitar o desperdício. É isso. Fundamental. Então, e evitar o racionamento de água também, que é algo que em algumas cidades já ocorreu. Passamos aqui no Rio de Janeiro passamos também, aqui. há algumas décadas. Exatamente. E aí, o que as concessionárias começaram a fazer? Começaram considerando que o condomínio, eles pegaram, considerando que tem um único hidrômetro, eles consideraram uma única economia e, obviamente, como se fosse uma economia, estava sempre na faixa mais alta. E aí o valor passou de R$ 5,00 por metro cúbico, passou, nesse caso aqui, nesse exemplo, passou para quase R$ 50,00 por metro cúbico. Aumentou 10 vezes. Então, e aí, qual foi a consequência? Mais uma enxurrada de ações. Então, aquela tese que foi fixada para sanar um problema, na verdade, gerou outro. E aí, mais uma enxurrada de ações e chegamos onde estamos agora. Tamanho foi a problemática criada, tamanho foi o volume de ações e a dificuldade de se chegar num método que fosse o correto. Chegou na STJ mais uma vez. Eu acho importante destacar essa questão do hidrômetro único, mas eu acho importante destacar também uma coisa, Leandro, que por mais que tenha essa decisão de 2010 do STJ, que era proibido cobrar por economias, o que de fato ocorreu no Rio de Janeiro foi que para a maioria dos condomínios residenciais e comerciais que nós temos hoje, continuou cobrando por tarifa mínima. Então, nós, assim, menos os comerciais, acho que os comerciais, muitos foram por consumo, mas os residenciais, praticamente todos os residenciais, à exceção daqueles que entraram com ação ou medidas administrativas, continuaram sendo cobrados por mínimo. Independentemente disso, ignoraram completamente o STJ e eu vou continuar cobrando do jeito como eu acho que tem que ser cobrado. Perfeito. E aí, isso aconteceu. Né? Então, hoje, o cenário que a gente tem no Rio de Janeiro, com essa nova decisão no ano dessa nova decisão de 2024 do STJ, é que a maioria dos condomínios residenciais continuaram sendo cobrados por mínimo.
e grande parte deles que entrou na justiça ganhou, baseado nessa decisão, pagar pelo consumido. E isso muda agora. E aí, é engraçado porque sempre se dá um jeito. E aí chegamos, qual o cenário de hoje? O ponto que o Vitor falou é perfeito. Realmente as concessionárias continuaram cobrando por economia a tarifa mínima, outras passaram a cobrar da forma que eu falei, considerando condomínio uma única economia e jogando lá para uma faixa máxima na tarifa progressiva, e alguns entraram com ação e venceram. Então chegamos em qual cenário? Passamos a ter 3 formatos de cobrança, né? Por conta das decisões. 3 formatos principais, né? Porque a criatividade é... Os 3 que foram analisados pela STJ, vamos dizer assim. Quais são eles? Primeiro, esse por economia, tarifa mínima por economia, que era o que já tinha sido proibido. E aí para explicar como as concessionárias fizeram para poder chegar nessa tarifa mínima. Vamos supor que o condomínio tenha 10 unidades. Tem 10 unidades. Foi lá, o fiscal considerou que aquele condomínio tem 10 economias também. 10 unidades e 10 economias. E aí o condomínio consome lá, por exemplo, 100 metros cúbicos. Não importa. Aí o consumido importava só para a tarifa. Eles iriam cobrar as 10 unidades vezes 15 metros cúbicos, que é a tarifa mínima, cobrariam 5,38. Eles passariam a cobrar nas outras faixas de consumo quando o consumido médio fosse maior do que 15 metros cúbicos. Então, nesse exemplo que eu dei, você tem 10 unidades e você tem 100 metros cúbicos consumidos, você consumiu, em média, 10 metros cúbicos por unidade. Então, você está dentro da faixa de consumo de 0 a 15. Mas isso servia somente para enquadrar você na faixa de consumo, porque você iria ser cobrado 15 metros cúbicos por 5,38. Agora, vamos supor que esse mesmo condomínio, tivesse um gasto de 200 metros cúbicos. Como isso era gastado dentro do condomínio, como isso é gasto dentro do condomínio, não importa. Né? O consumo inteiro foi 200. Você dividido por 10, você tem 20 metros cúbicos. Aí você pagaria 15 metros cúbicos sobre a nova tarifa da tarifa 2, que seria R$ 6,16, e os 5 metros cúbicos restantes sobre 13. Então, aí você pagaria pelo efetivamente consumido. Exatamente. Agora, antes não. Você pagaria uma tarifa mínima de até 150 metros cúbicos, você pagaria sempre 150 metros cúbicos. É isso. E aí nós temos 3 modelos hoje que são praticados, né? Que vou até repetir um pouco o que foi falado. Claro. Primeiro, aquele por economia, tarifa mínima por economia. Que eu acabei de explicar, não? Exatamente. O segundo, que era o real consumido, realmente tinha alguns condomínios conseguiram decisões judiciais favoráveis para cobrar de acordo com o consumo mínimo, com o consumo real. Então, como é que era feito? 100 unidades, pegava qual era o consumo total, era 100 metros cúbicos. Pegava 100 metros cúbicos e multiplicava... Não, aí dividia por unidade. Isso. Então, considerava que cada unidade consumiu 1 metro cúbico. Então, enquadrava na primeira faixa. Isso. Então, realmente, criou-se um método que seria, na minha concepção, o correto. Isso. Você pegou o real consumido? 100 metros cúbicos, 10 unidades, 10 metros cúbicos por unidade... E aí você cobrava 5,38 sobre os 100 metros cúbicos lá. Exatamente. Porque seria esse o consumo médio de cada uma das unidades. E foi realmente o mais importante, foi efetivamente o que foi o que constou no hidrômetro. Foi o consumo registrado no hidrômetro. Então se cobrava o consumo real. Quanto o hidrômetro registrou, X metros cúbicos, vou cobrar somente isso de acordo com a tarifa dividido pelo número de unidades. E o terceiro método, que era esse também, que o primeiro que eu expliquei, considerou o condomínio como uma única economia e cobrou como se fosse uma única unidade, chegando sempre no maior patamar. E aí tivemos essas 3 teses analisadas pelo STJ. Dava até vontade de fazer uma enquete agora, né? E aí, o que vocês acham que é a correta? Pois é, e sendo que uma delas, que é o efetivamente consumido, já tinha decisão no STJ que era a forma correta. E mais que isso, já tinha também uma decisão do STJ dizendo que cobrar a tarifa mínima era ilegal. E não era uma decisão simples do STJ. Era uma decisão recebida através de um recurso repetitivo que criou-se uma tese fixada aplicável em cenário nacional. Então, era esse o cenário que nós tínhamos. E agora, qual é o cenário que nós temos hoje? Vamos lá. Quer falar caso por caso? Quer ir batendo? Vamos panorama geral logo. Não, eu acho que a gente pode dar o panorama geral, que basicamente o STJ muda completamente a jurisprudência de anos e anos, né, que a gente tem aqui.
não importa mais o quanto você consumir, ganhou a tarifa mínima, mas eu acho importante bater nas 3 teses também, explicar que pode ser que alguém esteja ouvindo a gente esteja enquadrado em outro consumo, né? Então vamos lá, quais são... O que foi decidido? Vamos lá. Então vamos lembrar 3 casos para poder falar deles 3. Primeiro, por tarifa por economia, cobrança mínima por economia, real consumido e considerando o condomínio como uma única economia, chegando na faixa máxima. Então, primeiro caso, condomínio sendo considerado uma única economia, cobrando sempre nessa faixa máxima. Isso foi considerado ilegal. Então, também não foi 100% terrível a decisão. Então, nessa hipótese, por enquanto, vamos no passo a passo. Então, nessa hipótese em que o condomínio considerava o condomínio uma única economia para poder cobrar como se fosse uma única família, digamos assim, e apontar sempre a tarifa proporcional, né, que na grande maioria das vezes era máxima, porque sempre chegava na faixa de consumo máximo, dependendo do número de unidades, isso foi considerado ilegal. Ilegal por... Simplesmente, é até fácil justificar isso, né? Você não precisa nem de muito tempo para justificar que são 100 unidades e não pode considerar que é uma unidade só. Isso não tem nem cabimento. Chega a ser até um absurdo você pensar que poderia cobrar dessa forma. E aí é importante só explicar para que aquele condomínio que se enquadra, então, nesse tipo de tarifa, né, que está sendo cobrado com um hidrômetro único, deve pedir a regularização para a concessionária, que não pode mais cobrar dessa forma, e seja readequado para o novo estilo de cobrança. Perfeito. Se tiver uma ação ajuizada, isso é muito importante a gente também analisar. Ajuizei uma ação já nesse sentido, nesse modelo que a gente acabou de falar. O que vai acontecer com o processo? Isso é importante. As modulações do efeito da decisão de acordo com os processos ajuizados. Nesse caso, o condomínio vai vencer o processo. Está bem claro na decisão que a ação vai ser julgada procedente, a concessionária vai ser condenada a devolver de forma simples, tá? Não é dobrada, devolver de forma simples o excesso, o valor excedente, mas o pagamento pode ser feito através de abatimento das contas futuras. Que é uma nova fazer uma compensação também, né? Que antes, se você recebia o dinheiro de fato, né, papel, moeda em poder do público, né, recebia o dinheiro para fazer uma transferência, para poder fazer o que bem entendesse. Agora não, né? Agora vai poder ser compensado. É um desconto. Então, então, se o seu condomínio, você ganhou, mas o seu condomínio vai ficar vazio daqui a um tempo, etc., infelizmente, você não vai ganhar o dinheiro de volta. Então, esse é um direito, basicamente, que as concessionárias vão ter de requerer. Então, que devem usar. Vão usar com certeza. Vai poder ficar vazio, levar anos para pagar. É muito melhor. Muito melhor. Dependendo do valor que tenha a receber o condomínio, vai ficar anos sem pagar condomínio. Ok, o condomínio vai ser beneficiado, mas não da forma que ele gostaria. Com certeza recebeu dinheiro à vista para poder usar em melhorias, obras, fundos de reserva, aplicar. Era muito mais vantajoso, obviamente. Mas não é esse o caso. Então, primeiro caso resolvido. Segundo caso, que era aquele que a gente entende como mais justo. Cobrar pelo real consumido, por quanto foi realmente consumido por aquele condomínio. O condomínio consumiu X metros cúbicos, divide por unidade para ver qual foi a média por unidade e cobra de acordo com essa faixa, considerando o real consumo e a faixa ali enquadrada. Esse modelo também foi considerado ilegal. Por mais incrível que pareça, cobrar pelo que foi consumido hoje é ilegal. Hoje é ilegal. E qual foi as principais premissas usadas pelo STJ nesse sentido? Eles falam muito em questões econômicas. Eles sempre se prendem muito a questões econômicas e a previsibilidade. Eles entendem que a concessionária tem que ter uma previsibilidade de receita. Então ela tem que saber qual o valor mínimo que ela vai receber daquele condomínio. Então, sendo real, o valor real consumido, eles não ter essa previsibilidade. Chega a ser engraçado falar isso. Não, é engraçado, não é possível, né, que isso tenha... Então, você entendeu que esse modelo é ilegal. Então, não se pode. Você não vai pagar por quanto você consumir. Então, parece piada, mas você consumir 5 metros cúbicos, você vai pagar por 15 metros cúbicos. Não importa quanto você consuma de água, você vai pagar, no mínimo, a tarifa mínima. No mínimo, a tarifa mínima. E aí a gente chega já no terceiro ponto. Então, o que foi considerado válido? Mais engraçado ainda, mais engraçado não, mas por mais surpreendente que seja, o certo hoje é o que era errado antes. Em 2010 foi considerado ilegal cobrar pelo número de economias de um condomínio a tarifa mínima, só multiplicar o condomínio as unidades pela tarifa mínima. Isso foi considerado ilegal, hoje é legal. Hoje está permitido.
E assim, antes da gente entrar nos exemplos, é um absurdo completo essa decisão. Isso tem que ser falado, é um absurdo completo. Porque primeiro você tem uma decisão favorável aos condomínios de 2010, que simplesmente é ignorada pelas concessionárias. Não se aplica o que foi decidido, o que foi julgado. Aí se passa 14 anos, que é bastante tempo para se ver o dia a dia do condomínio, mas é pouco tempo quando a gente vê uma ótica de Estado, quando a gente está vendo um Estado-nação, quando a gente tem as nossas regras, as nossas jurisprudências, aquilo que se entende como legal, assim, para se fazer uma nova incorporação, se demora pelo menos 6 anos, analisando o terreno, vendo tudo. Você precisa de previsibilidade jurídica. Você precisa de um mínimo. Então, assim, 14 anos em termos de Estado não é nada. Um país que tem 14 anos de idade não é um país soberano de forma completa. É pouco tempo para um Estado. E nesse pouco tempo que se foi ignorado a decisão do STJ esse tempo todo. Então, assim, os condomínios que não entraram com ações por qualquer que seja o motivo foram prejudicados durante esse tempo, enquanto estava vigente a primeira decisão do STJ, que não se podia cobrar um mínimo, agora muda. É como você falou, o que era antes errado, agora é o certo. O que é certo agora era errado antes, assim, o errado agora era o certo antes. Existe uma coisa que a gente fala muito, confusão, que é insegurança jurídica. Pois é. Olha a insegurança jurídica que isso causa. Tem um ditado que a gente sempre brinca no mundo jurídico, que agora é mais verdade do que nunca. Que a gente fala que no Brasil nem o passado é certo. Pois é. E esse ditado é perfeito pro caso. Nem o passado é certo. O passado, que não era uma decisão isolada. Tínhamos uma decisão de um recurso repetitivo que criou-se uma tese em cenário nacional, aplicável obrigatoriamente em cenário nacional. Do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, a última instância da nossa federação. E dando segmento, também vou falar da modulação daquele segundo caso que eu não falei. Sim. Mas olha a modulação desse caso agora. Olha só, vou ler o texto da decisão da STJ. Mas eu permito só uma coisa, Leandro. Antes de você entrar nas modulações, que eu acho extremamente importante, eu acho que deve ter alguém que tem ação, que está pensando o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que falar sobre os impactos que isso vai ter no dia a dia. A gente trouxe uns exemplos, a gente queria entrar nesses exemplos para vocês verem algumas diferenças. É claro que eu peguei aqui e eu tirei as informações que sejam sensíveis do condomínio, tá? E eu vou mostrar primeiro um condomínio residencial, tá? Aqui do Rio de Janeiro, com as tarifas que eu havia mostrado antes, que é um condomínio que tem algumas unidades vazias. Por isso, o seu consumo é pequeno se comparado a outros condomínios de 9 unidades. Perdão, esse condomínio tem 9 unidades. Esse é um ponto muito importante, porque quando você cobra uma tarifa mínima por unidade, você considera que a unidade está cheia sempre. Se você viajou e passou um mês fora, não importa, você vai pagar como se estivesse lá pelo consumo mínimo. Se no seu prédio só tem você morando, vai ter que pagar o consumo como se todas as unidades estivessem cheias. Olha isso. Você está numa sala comercial, num condomínio, num bairro que está sendo esvaziado, como era o centro antigamente, que agora está voltando com tudo. Mas assim, você vai pagar por todos que estão vazios. Então aqui, você tem 20 metros cúbicos consumidos nesse condomínio. Somente 20 metros cúbicos consumidos nesse condomínio. Quanto que... Aí você tem aqui, ó, o histórico sempre foi cobrado. Quanto? 135 metros cúbicos. Essa é uma conta que a gente está vendo aqui, o vencimento dela foi em junho de 2024. Teoricamente, isso aqui era ilegal até agora. Não poderia se cobrar assim, mas é assim que vem sendo cobrado. E esse é o lado ruim que eu falei anteriormente, que infelizmente, por descumprir essa decisão de 2010, o que a gente vai ver agora é que esse condomínio vai continuar como está. Mas o caso dele poderia ser muito melhor. Ele poderia pagar muito menos do que 1.472 que ele paga. Então a gente fez o cálculo aqui. Olha quanto ele pagaria se fosse pelo consumo real. 215,39. Que seriam os 20 metros cúbicos multiplicado pela tarifa, que é a primeira tarifa que é aqueles R$ 5,38 e vários centavos que a gente estava discutindo ali. Olha que diferença. A gente não está falando do dobro. A gente está falando de quase 7 vezes mais que está sendo cobrado. Não importa mais quanto se consome.
Se você consome menos do que a franquia, você vai pagar por algo que você não consome, ponto. É isso que foi decidido. Olha a diferença para esse condomínio. E aí eu trouxe essa diferença aqui, que é a diferença que eu dei destaque aqui agora. Então, você tem 20 metros cúbicos somente consumidos de fato. E aí você tem 135 metros cúbicos, que é o mínimo, que eles pegaram 9 unidades e multiplicaram por 15 metros cúbicos, chegando a esse valor de faturado 135, né? Você chega nesse valor aqui. Um ponto importante, vale destacar, que se você pegar todos os meses, é sempre 135. Você nunca passou desse consumo. Nunca. O condomínio jamais consumiu mais que isso. Mas você vê aí tem 12 meses de cobrança. Isso. Nos 12 meses ele teve que pagar pelo teto, mesmo jamais tendo consumido isso. Olha quanto dinheiro a mais foi gasto por esse condomínio. Olha isso, olha isso, olha isso. E assim, depois da decisão de hoje, assim, começando a falar um pouco, mas vamos deixar também as modulações para o final, mas se esse condomínio hoje entra na justiça, ele não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não. E vamos aqui para um caso, que é um caso diferente, que é um caso que não iria mudar, fosse a tese pelo consumo, fosse pelo mínimo, só para poder mostrar que também tem casos assim que não se muda nada, né? Então aqui é um caso que o condomínio gastou 179 metros cúbicos de água, enquanto a franquia mínima dele aqui, porque esse é um residencial de 10 unidades, seria de 150 metros cúbicos. Então ele passou de 150 metros cúbicos, cobrou-se ali 15 metros cúbicos por 10 economias, naquele valor de 616 já, na segunda alíquota, e a diferença, 2,9 metros cúbicos, que é a média do que excedeu por unidade, foi cobrado já na segunda alíquota. Então esse é um caso que não mudaria. Não mudaria. Né? Se fosse pelo consumo, porque nesse caso aqui, o condomínio está pagando efetivamente pelo que consome. Sim, consumiu mais que o mínimo. Que consumiu mais do que a franquia se colocou ali. Tá? Agora, a gente vai passar para 2 casos comerciais que eu acho, Leandro, que diferentemente do caso de residencial, que vinha sendo descumprida a decisão de 2010, aplicado o mínimo desde então, e aí não vai se mudar, poderia se beneficiar muito, aquele condomínio poderia passar de R$ 1.400 para pagar R$ 200 de conta. Isso não vai acontecer. Mas o comercial, eu acho que tem muitos condomínios que vai acontecer o inverso, que hoje pagam pelo efetivamente consumido, então pagariam o menor e vai ter sua conta aumentada. Isso é um impacto grande na economia. A gente está numa discussão nacional de revitalizar os centros das metrópoles brasileiras. Não é só o Rio de Janeiro que está com o projeto do Reviver Centro, é São Paulo, são capitais do Nordeste, capitais do Centro-Oeste, discutindo como povoar o seu centro novamente. Um centro que tem muito comercial, geralmente tem um bairro que é estritamente comercial, é muito mais voltado para comercial, e esses condomínios vão ter um impacto considerável na sua conta, né? A gente tem que lembrar uma coisa que perdão, mas eu não disse até agora, mas eu acho importante ser colocado, é que a conta de concessionárias, normalmente ela representa 1/3 da previsão orçamentária dos condomínios. É algo grande, né, em alguns casos. Então eu peguei aqui aqui é só para poder mostrar esse destaque, né? Então aqui não muda nada. Eu peguei um comercial de 30 unidades aqui do Rio de Janeiro. Olha só. Então eu tenho aqui um apurado de 334 e a mesma coisa que o Leandro falou, porque os condomínios comerciais, a verdade é que a franquia quase nunca chega. Quase nunca você tem um caso do anterior que eu estava mostrando aqui. Você passa da franquia. Comercial quase nunca você passa. Nunca. Porque você fica no horário comercial. Etc. Pois é muito difícil. Muitas vezes não tem nem chuveiro em prédio comercial. Exatamente. Então, assim, durante 12 meses vem se cobrando pelo mínimo. E aí você tem 30 unidades aqui comerciais, 30 economias, e ele cobra 30 vezes 20. Comercial, como a gente mostrou a tarifa lá no início, a franquia do residencial é 15 metros cúbicos, o comercial é 20, é 5 metros cúbicos maior. Então, ele vem aqui com 600 faturados sempre, esse mínimo. Então vamos ver, no caso desse condomínio, com 30 unidades comerciais,
como ficaria, né? Lembrando que 600 metros cúbicos aqui sempre foram cobrados, que é o mínimo, né? Que é a decisão que perdeu em 2010 e ganhou agora, que está valendo. Só que o efetivamente consumido pelo condomínio é 334. Pessoal, se fosse pelo consumo real, esse condomínio pagaria R$ 18.541,47. Ele está pagando aí 7 mil reais a mais do que seria. A gente está falando de 40%. Olha isso. Pode parecer que 7 mil é pouco para um condomínio, mas é 40% a mais. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa mesmo, pessoal. E assim, é 12 meses cobrando de forma errada. Mais do que 12 meses. Em 12 meses que a gente está vendo aqui nessa conta com vencimento de agora. Aqui tem só 2 meses que a gente vê, que é uma negociação. 11, 12, que é 608 e 69. 609. Consumiu um pouquinho a mais. Exatamente. Só 2 meses que eles superaram. Nos outros todos foram abaixo. Foram meses, talvez, também, final de ano, às vezes tinha Airbnb. Você vê que aqui é comercial. Comercial. Mas tinha, às vezes, alguma utilização fora do normal. Às vezes teve um vazamento também de água que a gente não sabe. E assim, olha a diferença, né, pessoal? E pegando um último aqui do nosso exemplo. E o pior é um condomínio comercial de 221 unidades. Isso aqui vai acontecer muito com condomínios que tenham esse número de unidades comerciais. Infelizmente, seu condomínio tem um grande número de salas comerciais, um grande número de salas corporativas. É para se preocupar, é para se analisar essa conta. Se você quiser alguma ajuda, acho que pode entrar em contato com a gente, com certeza, para a gente analisar. Esse condomínio tem 221 unidades, só que ele foi considerado como uma economia. Pessoal, condomínios residenciais que tenham sido considerados como uma única economia, eu acho que a grande maioria, né, Leandro, vai se beneficiar. Agora, pode não se beneficiar também, como é esse o caso. Aqui, o efetivamente consumido é 422 metros cúbicos. E aí você tem uma variação aqui, o máximo foi 726 metros cúbicos. Só que se a gente pega essa uma economia e passa para 221 economias, a gente passa a ter uma franquia superior a 4.400 metros cúbicos. Essa é uma franquia, um mínimo, que esse condomínio nunca chegou perto de ter. Então, nesse caso aqui, é o caso que eu acabei de comentar, de 221 unidades, você tem mais unidades, condomínios que tem mais unidades e são comerciais, né? Ele partindo de uma economia única para as 221 na nova regra, vamos ver quanto vai ficar a conta dele. Conta R$ 33.182, que é considerado ilegal, seria 14 mil no consumo real e 185 mil reais na nova decisão, que é a decisão da franquia. Pessoal, 422 metros cúbicos consumidos. A franquia é de 4.400, superior a 4.400. Por isso esse valor tão grande. Olha, não faz mais. Aqui é um exemplo claro, né? Por mais que seja ilegal, acho importante também frisar isso, né, Leandro? 33 mil já era ilegal. Se fosse pelo consumido, seria 14. Já seria uma ótima diferença. Quase o dobro aí da diferença, né? 185 mil reais. Não importa o quanto você consumir. Isso. Não importa o quanto você consumir. Esse condomínio agora tem um ótimo incentivo a, não sei... vender água. Exatamente. Para poder cobrir essa conta que os condôminos vão ter que pagar, cria um lava-jato embaixo do condomínio. Você tem mais 4 mil... Olha que não é uma ideia. Pois é, porque você tem mais 4 mil metros cúbicos de água para poder gastar, que você não está gastando. E só é importante deixar claro, esses 33 mil reais aqui da conta é considerando uma única economia, considerando que o condomínio é uma única unidade. Então, nesse formato de cobrança já era o dobro, mais que o dobro. Exatamente. Né? E agora, considerando o novo formato, de 14 para 185, a gente está falando mais do que 10 vezes. São 12 vezes a mais, se eu não me engano. Exatamente. 13 vezes a mais. É um cenário, e isso é muito importante. Isso vai entrar numa nova discussão. E se o condomínio não conseguir pagar? Que é uma realidade. O condomínio comercial não tem como aumentar a cota condominial 10 vezes. Pois é. Uma conta bem grosseira. E se não conseguir pagar? Vai fazer o quê? E Leandro, veja só. Eu conheço os dois condomínios. Logicamente, a gente está aqui tirando os dados sensíveis. Eu conheço os novos condomínios. Se eu for analisar, talvez, o tamanho de terreno
ou tamanho de carpete, que a gente chama, né, de área bruta locável, se eu for analisar o metro quadrado do ABL dos dois prédios, ele deve ser parecido. Só que um tem 30 unidades porque são lajes corporativas. Um por andar. O outro tem 221 unidades porque são salinhas. São empresas menores que vão passar a pagar muito mais do que as empresas maiores que estão lá no um por andar. Olha que absurdo. É isso. Olha que absurdo. Gente, como assim? Como pode acontecer? Esse é um caso, infelizmente, eu diria, feliz ou infelizmente, acho que mais felizmente, porque eu me compadeço das pessoas, mas infelizmente, pela comoção, esse é um caso raro. É um caso que a maioria não deve ser assim. Eu acho que todos aqueles, repito a dizer, todos aqueles que têm mais de 200 unidades, mais de 100 unidades, têm que se preocupar, têm que ver a conta de água, porque comerciais, porque pode realmente ter uma mudança abrupta de um mês para o outro. Precisam se preparar, se for esse o caso. Agora, muitos não vão ter essa tanta diferença. Se todos fossem assim, eu acho que a gente teria uma comoção nacional, o país iria parar. Agora, com vários residenciais mantendo a tarifa injusta, é mais difícil, né? Assim, se você aumenta de 1 para 10 o imposto, poxa, você tem uma grande reclamação das pessoas. Agora, se você mantém os 10, né, você não tem tanta reclamação. Que é a mesma coisa que a gente fala do imposto de renda, né? Se você não atualiza a tabela do imposto de renda, né, e aí mais gente vai entrando ali para o imposto de renda, só que isso é menos perceptível do que se você aumentasse a taxação para as pessoas ou criasse uma alíquota mais baixa, né? Eu acho que esse é um caso aqui preocupante e realmente traz isso. Eu acho que grande parte, talvez, dos inquilinos que morem aqui, que aluguem aqui essas salas comerciais, podem sair, podem procurar outras, porque não está... A concessionária passa a ter uma previsibilidade do mínimo que ela vai ganhar. Agora, a previsibilidade do pequeno empreendedor que está numa dessas salas comerciais, ela morreu. Exatamente. De um mês para o outro, ele vai ter um aumento 12 vezes. 12 vezes, gente. Provavelmente, assim, o orçamento do condomínio inteiro deve ser 185 mil. Você vai dobrar a cota condominial. É algo muito significativo, né, Leandro? Acho que vai muito mais que dobrar a cota condominial. Vai ter que arrecadar isso. Falando de 150 mil reais a mais. Pois é. 150 mil. E é por isso que eu faço questão de repetir. A gente vai agora... Vai se iniciar agora uma nova discussão sobre o que fazer. Muitos condomínios agora vão ter que sentar e o que fazer. Hoje, do jeito que está, já tem uma inadimplência alta. Quando aumentar o valor da cota condominial, a inadimplência vai igualmente aumentar. Então, agora realmente a gente vai sentar e ter que discutir internamente, advogados, doutrinadores, sobre quais serão as consequências. O que se pode fazer juridicamente para evitar esse impacto tão agressivo ao condomínio. Pois é, e eu acho que a gente tem que entrar agora nas modulações, essa fase fundamental aqui do nosso National Talks. Mas importante também reforçar isso, ratificar isso. É para se sentar na mesa e ver o que se vai fazer grande parte dos condomínios. Temos novas discussões para poder que partirão dessa decisão injusta. Como, por exemplo, o que é uma economia, como vai ser, e outras discussões que algumas menos prováveis, outras mais prováveis. Vamos agora de ganhar. Mas eu acho importante isso, né, Leandro? Quanto... Eu tinha uma ação. E aí, como é que eu fico daqui para frente e com o passado? Quem não entrou com ação e pagava pelo consumido, pode ser cobrado a diferença? Como é que fica isso daqui para frente? Vamos lá. Modulações. Vamos falar uma de cada vez. Primeira delas, agora mais uma vez, vamos ver as... Só para deixar bem claro, se tiver algum ministro do STJ assistindo, não tem nada contra não, tá? Só... Eu não tenho nada contra... Simplesmente comentários jurídicos, opiniões técnicas. Com certeza. Cada um não tem nada contra. Mas tem muito contra a decisão que tomaram junto. Mas agora falando sério, vamos lá. Eu discordo duramente da decisão. Olha agora como são as modulações. Primeira delas, com relação às ações ajuizadas, com base naquela decisão de 2010, onde estabelecia que era proibido, que era ilegal, cobrar
na forma da tarifa mínima pelo número de economias. Olha o que fala a decisão do STJ. Embora fosse proibido, começa assim, embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado no tema 414 do STJ, reconhece, Que era de 2010. a prestadora dos serviços de saneamento básico já estava calculando a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único nos termos ora autorizados, pelo método consumo individual franqueado. Nesse caso, não há que se falar em modulação, resolvendo-se a controvérsia posta nas ações revisionais de tarifa pelo reconhecimento puro e simples da improcedência do pedido formulado. A gente fala da insegurança jurídica. Em português, Vamos traduzir. quem entrou com a ação com base numa súmula da STJ, onde se teria certeza que você iria ganhar, agora você vai perder. É isso. Olha isso. Então, E eu me coloco aqui como advogado. Os advogados orientaram os condomínios a entrar com a ação. Óbvio que pode entrar com a ação. Caso simples, aquele famoso causa-ganha. causa ganha. Famosa causa-ganha, não. Súmula do STJ. Simples de ganhar. Vamos entrar com a ação. E agora vai perder a ação. Agora vai perder a ação. Olha só. Segundo ponto, o caso que cobrava pelo consumo real. Quando o condomínio pagava pelo consumo real... Só uma coisa, aquele que entrou antes vinha pagando, conseguiu uma decisão para poder não pagar pelo mínimo e pagar pelo consumo. Eu tenho que devolver esse valor? Não. Como é que fica? Acho que isso aí é uma importante questão, colocar. essa é uma questão processual. Se você conseguir uma decisão em caráter liminar, uma tutela, algo nesse gênero, com a improcedência do pedido, se revogam todas as decisões, em sentido contrário. E aí vai ter que restituir. Olha só. A concessionária vai poder cobrar de volta. A questão agora que a gente vai discutir, que não foi abarcado aqui, são os casos que já se encerraram. O condomínio que entrou com a ação ganhou, tem uma decisão transitada em julgado. E aí? A concessionária vai poder mudar ou não? Essa vai ser uma discussão que teremos que ver como a jurisprudência vai se portar. Então, se você ganhou, você vinha pagando menos, você tem uma ação, você vê Em curso, o caráter, ação em curso. ação em curso, caráter liminar, é bom sentar com o seu advogado agora e ver o que vai acontecer. Pode ser que talvez você não tenha que restituir, seja algum caso particular, mas também há o risco, olha só, você entrou com uma ação, com a base, uma súmula do STJ, uma causa ganha, talvez agora você tenha que restituir valores. Que loucura, né? Mas é fundamental você procurar um advogado para poder entender melhor o seu caso. Isso. Vamos assim, a gente está falando de um caso geral, tá? É importante que cada síndico, cada condômino que queira, contrate um advogado especializado para que ele analise casuisticamente cada situação de cada condomínio. Não pega essa linha geral e aplique genericamente ao seu condomínio. É importante sentar, analisar cada processo, analisar cada condomínio, analisar cada conta de água. Isso é importante. Segundo caso, que eram os casos que se cobrava o real consumido, o valor real consumido. Então, o condomínio estava cobrando o valor real consumido e agora tem essa decisão. O justo. Aqui nesse caso, pelo menos, a decisão vai ser menos impactante para o condomínio com relação ao passado. A decisão fala o seguinte, que as concessionárias ficam autorizadas a reverter a forma de cobrança, né, a alterar a forma de cobrança, mas não se pode cobrar nada do passado. Então, se você estava pagando até hoje... R$200 de quanto aquele primeiro caso? Estava pagando R$200 de quanto? Agora vai vir 1.400. Não vai se poder retroagir. Tem que ficar calado, não pode fazer nada, já foi decidido, é isso. 1.400 é se você não vai pagar a sua diferença passada. Exatamente, não retroage. Então, ok, a dor é daqui para frente, a dor não é passada, mas é uma dor enorme também. Com certeza. E o terceiro e último caso, a gente aplica até naquele cenário que você trouxe, desse último caso, que a conta vai ser... De uma única economia, né? Que a gente vê que estava se cobrando por uma única economia. Então, assim, nesses casos, vai ter que até analisar, né? Porque nesse caso, se mudasse a formato correto, teria pago mais, não teria nem algo a receber. Exato. Mas então a gente vai ter que fazer um cálculo para poder saber como é que é. Mas, basicamente, quando se cobrava, considerando um hidrômetro único e uma única economia, os condomínios vão sair vencedores da ação. Porque não se podia cobrar dessa forma desde que a cobrança pela tarifa mínima seja menor. Porque se for maior, não vai ter como compensar também. Então é o caso que a gente está vendo aqui agora. Não vale a pena para esse condomínio entrar com uma ação, porque o real, seria muito pior para ele. O valor real é muito maior. Então, vai ser muito maior. O valor real que eu digo, o valor que vai ser cobrado a partir de agora. Exato. Então, assim,
E se eu conseguir uma tutela, alguma coisa, tem que consultar meu advogado. É um caso que ainda a gente tem aí alguns falando que não vai precisar, é só daqui para frente. E aí você tem um impacto de sair do quanto você pagava para poder pagar um valor muito maior, no maior caso das vezes. Eu diria que quase 100% dos casos, porque se você entrou com uma ação é porque você estava se sentindo prejudicado. Então, nesses casos, você vai ter esse impacto. E o passado é discutível, né? Acho que tem entendimento de um advogado que não é, de outro que é. Tem que sentar, tem que ver. E os outros, pelo menos, né, no caso da tarifa única, se você foi prejudicado durante esse período, você pode entrar com uma ação pedindo esses valores estavam sendo cobrados de forma irregular. Agora, o consumido, você sofre daqui para frente, não sofre o passado. Né? É isso. E esse é o resumo. Mas sofre muito daqui para frente. Exatamente, sofre muito. Acho que o que fica aqui da decisão da STJ é que é uma decisão injusta. Nós estamos no ano de 2024, no meio do ano de 2024, que a gente teve uma catástrofe climática no Rio Grande do Sul enorme. A gente vê outras catástrofes climáticas acontecendo no mundo. A gente discute cada vez mais o uso consciente de água. Eu lembro que diversas vezes a gente fez uma cartilha alertando os condomínios sobre o uso moderado de água. E a gente vem agora com uma decisão em que, na prática, sim, depende do seu consumo. Né? Depende do seu consumo de água. Se você tem uma franquia para poder consumir, você pode consumir o quanto você quiser. E isso é extremamente nocivo para esse pensamento de que nós temos que economizar água, nós temos que tratar de uma maneira boa o nosso esgoto, a gente tem que cuidar da economia do próximo. Infelizmente, tudo isso que a gente vem conversando e que para nós é muito caro como sociedade, vai, de certa forma, por água abaixo. Né? Assim, perdão do trocadilho, mas é uma cobrança de fato injusta, né, Leandro? Exatamente. É injusta, mas a recomendação agora, qual o resumo de tudo? Sentar com o seu advogado e entender qual é o cenário do condomínio agora. Eu acho que é fundamental, né? Se preparar para isso. É fundamental. Então, a gente está aqui à disposição, todos os nossos clientes, não só os nossos clientes, mas aqueles que precisem, para poder sentar do nosso lado aqui da Administradora Nacional, entender como fica a sua previsão orçamentária, entender o que a gente pode fazer, medidores individuais. Eu acho que muita gente vai questionar isso e eu acho que é um tema para um próximo assunto, mas uma vez que o consumo independe do que se consome dentro do condomínio. Será que o medidor individual ele realmente é justo, ratear pelo consumo entre os condôminos? Como é que fica isso, né? Se não independe o quanto eu consumo, o quanto eu consumi na minha unidade, por que eu vou ratear pelo consumo dentro do condomínio? Então, acho que é uma segunda discussão, uma discussão para a gente estar num cenário futuro mais maduro, eu diria, mas é uma discussão que surge agora também. E do nosso lado entender isso, entender essa previsão orçamentária, ajustar, comunicar aos condôminos. Esse vídeo aqui está público para qualquer um que queira divulgar, enviar para outras pessoas, enviar para os seus condôminos para que eles entendam melhor a situação. Né? E do lado, eu acho que do Leandro, você pode falar melhor do que eu. Acho que com certeza já está orientando os seus clientes. Exatamente. E aqueles novos que podem procurar um caso benéfico, acho que devem. Ou até mesmo estou desesperado, né, tem um caso como esse, sentar com o advogado e entender outras ações que podem ser colocadas, né, Leandro? Exatamente. Quem precisar de algum auxílio, me coloco totalmente à disposição para analisar as contas, para poder orientar os síndicos, os condôminos de como seguir a partir de agora. É importante. Muito obrigado você. Sou o Vitor Tulli, diretor da Administradora Nacional. Muito obrigado por estar com a gente. Conte com a gente com o que for necessário. Muito obrigado, Leandro. Mais um papo e um esclarecimento. Espero que todos tenham saído daqui com boas explicações sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite. E eu espero que as pessoas saiam com boas explicações, mas com bastante medo do que vai acontecer. Espero não, né? Mas infelizmente talvez seja esse o cenário. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Me coloco à disposição. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, pessoal.